E aí, tudo em cima? Prontos para mais um fato matemático grande? Então, vamos a ele, mas por partes. A Clarissa, que até agora não chegou aqui no estúdio, quer saber a expressão algébrica que indica a área total de uma determinada figura. Poxa, Eduardo, desculpa. Eu sei que eu tô atrasada, mas eu tô com uma dúvida aqui e não dá pra entrar no ar assim, né? Vem cá. Olha, como vocês veem, essa figura é formada por 2 retângulos e um quadrado. E as medidas são 3y, x, 2y, x. Mas o que eu quero é chegar a uma expressão algébrica que defina a área total dessa figura. Calma, Clarissa. Já já a gente resolve isso. Inclusive, acho que Paulo Roberto e eu podemos ajudar. Vamos começar revendo o que são monômios e polinômios. Ô Paulo, vai daí! É isso aí, Eduardo. Quando a gente vem pra rua para falar de matemática, a gente percebe o quanto a matemática está presente na vida das pessoas. Por exemplo, eu tenho um pessoal aqui segurando os cartazes que é um polinômio formado por 4 termos, ou 4 monômios. 5x ao cubo, y elevado à quarta potência. Mais x ao quadrado, y ao cubo. Mais 8xy. Menos 5xy. Poderia dizer para o fato matemático qual é a parte literal do seu monômio? X ao cubo, y elevado à quarta potência. E você, qual é a sua parte literal? X ao quadrado, y ao cubo. Pelo visto, os monômios de vocês possuem a mesma parte literal. Isso mesmo. A nossa parte literal é xy. E como se chamam os monômios que possuem a mesma parte literal? Monômios semelhantes. É isso aí, gente. Olha, quando temos 2 ou mais monômios semelhantes numa mesma expressão algébrica, podemos somá-los ou subtraí-los, tornando mais simples a expressão. Vocês vão ver isso com a ajuda das mãozinhas. Clarissa, presta atenção que essa é pra você, hein? 8xy menos 5xy é o mesmo que 3xy. 2a menos b mais 3a é igual a 5a menos b. A, x ao quadrado mais a ao quadrado, x, mais 3a, x ao quadrado, é igual a 4a, x ao quadrado, mais a ao quadrado, x. Reparem que os monômios a, x ao quadrado e a ao quadrado, x, são parecidos, mas não são semelhantes. O expoente de a, no primeiro monômio, é 1. Já no segundo monômio, o expoente de a é 2. Assim, por não serem monômios semelhantes, as mãozinhas não os somaram. Tá vendo, gente? Viu, Clarissa? A redução dos termos semelhantes, portanto, transforma uma expressão algébrica numa expressão equivalente mais simples, também chamada de forma reduzida. Vamos ver isso mais uma vez, agora com um pouco mais de efeitos especiais. 4xy mais 3x ao quadrado y mais 2xy menos x ao quadrado y é igual a 6xy mais 2x ao quadrado y. Essa última expressão, mais simples que a primeira, não pode ser mais reduzida, pois as partes literais dos seus monômios não são iguais. Portanto, essa é a forma reduzida da expressão inicial. Agora, vamos voltar para a Clarissa e ver como ela chega à expressão algébrica mais simples que indica a área total daquela figura do início do programa. Ah, agora ficou mais fácil, né, Eduardo? Olha, primeiro eu vou calcular a área de cada uma das partes. A área do retângulo número 1. X vezes 3y é igual a 3xy. A área do retângulo número 2. X vezes 2y é igual a 2xy. Finalmente, a área do quadrado número 3. X vezes x é igual a x ao quadrado.
Para saber a área total da figura, eu tenho que juntar os três resultados. 3xy mais 2xy mais x ao quadrado. Como nós sabemos, esses dois primeiros termos são semelhantes, então podemos reduzi-los. 5xy mais x ao quadrado. E essa é a expressão algébrica que define a área total da figura. Com esse exercício, Clarissa nos mostrou mais do que a simplificação de uma expressão algébrica. Quando ela disse que x multiplicado por x é igual a x ao quadrado, ela estava nos mostrando uma das propriedades da potenciação. Na multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Essa propriedade é a base para qualquer multiplicação de monômios, como Paulo vai nos mostrar agora. Vai daí, ô Paulo! Eu estava conversando com o pessoal aqui e vi que eles entendem mesmo de matemática. Olha só, quanto é 5x ao quadrado vezes 4x ao cubo? 5x ao quadrado vezes 4x ao cubo é o mesmo que 5 vezes 4 vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. Que dá? 20x elevado à quinta potência. E quanto é 3xy vezes 2xy ao quadrado? 6x ao quadrado, y ao cubo. E agora uma única pergunta para as duas. Quanto é 2a, x ao quadrado, y ao cubo vezes 4x ao quadrado, y elevado à quarta potência? 2 vezes 4, 8. O A continua da mesma forma, porque não há outro A para multiplicarmos por ele. X ao quadrado vezes x ao quadrado é igual a x elevado à quarta potência. Y ao cubo vezes y elevado à quarta potência é igual a y elevado à sétima potência. 2ax ao quadrado, y ao cubo, vezes 4x ao quadrado, y elevado à quarta potência é igual a 8a, x elevado à quarta potência, y elevado à sétima potência. É com você, Eduardo. Depois de falarmos da multiplicação, vamos falar da divisão de monômios. Mas antes, vamos ver o que é uma fração algébrica. Fração algébrica é uma fração que tem expressão algébrica no denominador. 1 sobre x, por exemplo, é uma fração algébrica. 4ax sobre 5a é outra fração algébrica. É isso mesmo. Quando a mesma letra aparece no numerador e no denominador, a fração algébrica pode ser simplificada. Nesse último exemplo da Clarissa, dividindo o numerador e o denominador por a, fico com 4x sobre 5. Com esses conhecimentos, então, veremos outra propriedade da potenciação. Na divisão de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Vamos simplificar essa outra fração algébrica. 6a ao cubo x ao quadrado sobre 9a ao quadrado x é o mesmo que 6 sobre 9 vezes a ao cubo sobre a ao quadrado vezes x ao quadrado sobre x, o que dá 2 sobre 3 vezes a elevado a 3 menos 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é igual a 2ax sobre 3, ou 2/3 de ax. Pois agora eu queria complicar um pouquinho. Nesse caso, o numerador é formado por um polinômio e o denominador por um monômio. E olha só, se você acha isso complicado, então vamos simplificar. Lembre-se apenas que a simplificação deve ocorrer em todos os termos do polinômio. E aí, Clarissa, entendeu como é o lance? Agora ficou mole. Na divisão de potências de mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. É isso aí, Eduardo. O negócio é simplificar. Pois é, mas sempre sem vacilar. Como fica a simplificação dessa expressão algébrica? Letra A, 4x sobre 5a. Letra B, 4ax sobre 5a. Ou letra C,
4ax sobre 5a ao quadrado. E é aquele negócio, simplificar sem vacilar. Resposta do sem vacilar, letra A. Simplificando a expressão algébrica 4ax sobre 5a ao quadrado, ficamos com 4x sobre 5a. Agora voltamos ao estúdio. Você deve ter observado bem, Clarissa, e vocês aí também, que nas operações com polinômios, aplicamos todas aquelas propriedades que já aprendemos antes. É verdade. A última foi a divisão de potências de mesma base, onde mantemos a base e subtraímos os expoentes. É isso mesmo. Pois agora, vamos relembrar mais uma propriedade da potenciação. Vamos efetuar a potência de uma potência. Ah, essa você pode deixar com a gente, Eduardo. Essa potência representa uma multiplicação de 4 fatores iguais. 2x ao quadrado, y ao cubo elevado à quarta potência. E isso é igual a 2x ao quadrado, y ao cubo vezes 2x ao quadrado, y ao cubo vezes 2x ao quadrado, y ao cubo vezes 2x ao quadrado, y ao cubo. E isso é igual a 16x elevado à oitava potência, y elevado à 12ª potência. No entanto, podemos efetuar essa potenciação mais rapidamente, usando a propriedade das potências. Estou certo? Está. Para efetuar potência de uma potência, basta multiplicarmos os expoentes. Nesse caso, 2x ao quadrado, y ao cubo elevado à quarta potência é igual a 2 elevado a 1 vezes 4 vezes x elevado a 2 vezes 4. Vezes y elevado a 3 vezes 4. Que é igual a 16, x elevado à oitava potência, y elevado à 12ª potência. Vamos ver agora mais um exemplo envolvendo potenciações. Rapidinho. Aproveitando a deixa da computação gráfica, vamos observar uma curiosidade que ocorre com 3 números naturais consecutivos. 2, 3 e 4, por exemplo. Eu pego o número menor, que é 2, multiplico pelo número maior, que é 4, que é igual a 8. Eu pego o 8, somo com 1, que dá 9. E também obtenho o número do meio elevado ao quadrado. Vamos experimentar com outros números. 3 números naturais consecutivos. 9, 10 e 11. Eu pego o número menor, que é 9, multiplico pelo número maior, que é 11. Dá 99. 99 mais 1, que é 100. E obtenho novamente o número do meio elevado ao quadrado. E aí, pessoal, o que vocês acharam da explicação da Clarissa? Achei legal, super interessante. Eu vou experimentar lá em casa. Mas espera aí, o que isso tem a ver com álgebra? E mais, Clarissa, o que isso tem a ver com operações com polinômios? É isso aí, Eduardo. O pessoal aqui quer saber o que a curiosidade apresentada pela Clarissa tem a ver com o programa de hoje. Tem tudo a ver. Usando a álgebra, nós podemos explicar o fato matemático apresentado pela Clarissa. 3 números consecutivos. O produto do número menor pelo número maior. Mais 1 é igual ao quadrado do número do meio. Para provar que isso é verdadeiro, precisamos ver como se faz a multiplicação de monômios por polinômios e a multiplicação de polinômios por polinômios. As mãozinhas vão iniciar essa explicação com outros exemplos. Primeiro, distribuímos o monômio A no polinômio AX, mais 2.
Dessa forma, ficamos com a vezes ax mais a vezes 2. Agora, é só multiplicar e arrumar a expressão formada. Mais um exemplo, por favor. Distribuindo o monômio no polinômio, ficamos com estas multiplicações de monômios, que darão nossa expressão final. Tudo bem. Vimos como é feita a multiplicação de monômios por polinômios. Mas e a multiplicação de polinômio por polinômio? Clarissa, é feita do mesmo modo. Só que agora nós vamos chamar a computação gráfica, que é para dar um help aqui na gente, né? O que fazemos, no caso, é multiplicar cada monômio do primeiro polinômio pelos monômios do segundo polinômio, somando os resultados depois. Mas vamos por partes. Distribuindo os monômios do primeiro polinômio, ficamos com x, que multiplica o segundo polinômio, mais 2, que também multiplica o segundo polinômio. Agora, distribuímos o x e agora distribuímos o 2, o que nos leva a essa expressão. Como ficamos com termos semelhantes, vamos reduzi-los. E aí, satisfeita? Muito. Chegamos ao ponto em que se pode terminar a explicação daquela curiosidade que apresentei. Olha, então as câmeras estão à sua inteira disposição. Vamos ao quadro que está lá no camarim. Vamos lá, gente. 3 números naturais consecutivos. X, x mais 1, x mais 2. O produto do número menor pelo número maior é igual a x elevado ao quadrado mais 2x. O quadrado do número do meio é o quadrado x mais 1 elevado ao quadrado, ou seja, x mais 1 vezes x mais 1. E está aí. Finalmente podemos ver o enunciado da curiosidade completa. Dado 3 números naturais consecutivos, o número menor pelo número maior somado com 1 é igual x ao quadrado mais 2x mais 1, o quadrado do número do meio. Agora vocês, sem vacilar. Quanto dá 5a vezes a ao quadrado mais 3x? Letra A, 5a ao cubo mais 3x. Letra B, 5a ao cubo mais 3ax. Ou letra C, 5a ao cubo mais 15ax. Tenho certeza de que vocês não vão vacilar. No programa de hoje, tratamos de operações com polinômios. 4xy mais 3x ao quadrado y mais 2xy menos x ao quadrado y é igual a 6xy mais 2x ao quadrado y. Essa última expressão, mais simples que a primeira, não pode ser mais reduzida, pois as partes literais dos seus monômios não são iguais. Portanto, essa é a forma reduzida da expressão inicial. Vimos como simplificar termos de um polinômio. Quanto é 5x ao quadrado vezes 4x ao cubo? 5x ao quadrado vezes 4x ao cubo é o mesmo que 5 vezes 4 vezes x ao quadrado vezes x ao cubo, Que dá 20x elevado à quinta potência. Observamos algumas propriedades da potenciação. Você acha que acabou? Não, ficou faltando a resposta do sem vacilar. Resposta do último sem vacilar do programa de hoje é a letra C. 5a vezes a ao quadrado mais 3x é igual a 5a ao cubo mais 15ax. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!